Hoje nós vamos fazer uma blusa transpassada bem bonita, tá? Com um monte de dica aí de modelagem para vocês. Então, como vocês já sabem, eu sempre começo com a base da modelagem. Então, não importa o modelo que vocês vão fazer, a gente sempre vai seguir esse passo a passo para qualquer modelo, tá bom? Então, a gente parte da base da modelagem, depois a gente vai dar folga de vestibilidade, né? Descer a cava, enfim. Vocês vão ver sempre nos meus vídeos a gente está seguindo esse passo a passo que fica muito mais fácil para vocês entenderem modelagem e para vocês conseguirem fazer qualquer modelo de roupa, tá? Fazer qualquer interpretação que vocês queiram, que é isso que é o legal da modelagem, vocês pensarem no modelo e conseguir fazer, tá bom? Então vamos lá. Essa é a parte das costas, eu sempre começo com as costas. Então, essa base, lembrando que a minha base é sempre bem justa ao corpo. Vocês podem fazer com a base de vocês, se tiver boa. Senão, eu vou deixar um link aqui da minha base para quem quiser, tá? Então, lembrando que na minha base tem a base de blusa, saia, calça e manga. Blusa, saia, calça e manga, é isso. Então, a parte em preto é a nossa base da modelagem. O azul, então a caneta azul, eu vou usar para dar folga de vestibilidade. Nesse modelo, eu vou sair 1 centímetro só, porque eu não quero que ela fique uma peça muito folgada, então eu vou sair 1 centímetro de folga de vestibilidade nas laterais. E essa pence eu vou usar como folga também, tá? Então, eu tô fazendo um X, não é que ela não existe, ela existe, mas eu não vou fechar no meu tecido. Então, eu faço um X só para saber que eu vou deixar ela aberta no tecido, tá bom? O comprimento eu vou vir até o meu quadril mesmo, tá? Mas se vocês quiserem que ela fique um pouco mais curta, também pode deixar. Eu venho agora desse ponto pra cá. Na verdade, vocês podem deixar até o quadril. Eu acho que esse modelo eu vou deixar até o quadril mesmo, tá? Mas aí o comprimento é opcional. Ficou bico aqui na lateral, o que vocês vão fazer? Retraça, tira esse bico fora, tá bom? O que mais que a gente faz? Lembra que minha base ela é bem rente à axila? Então, próximo passo, eu vou colocar manga nesse modelo, gente. Então, eu vou descer 2 centímetros. Se eu não tivesse manga, eu desço 2 ou mais. Quando eu tenho manga, eu desço 2 centímetros na cava e vou retraçar, tá? Olha a posição da minha régua. É bom sempre vocês observarem isso, gente, para não... Ó, o que acontece? Eu preciso manter a curvatura da minha régua desse jeito. Por quê? O que acontece se vocês fizerem isso daqui? Vocês podem comer o entrecavas. E o que acontece se eu como o entrecavas? Na hora de eu fechar o braço, parece que você não consegue abraçar a pessoa que prende o movimento. Quando acontece isso, uma das possibilidades pode ser porque o seu entrecavas está pequeno. Se estiver pequeno, você não consegue abraçar a pessoa quando tem manga, né? Então, eu desci 2. Agora, eu vou unir aqui, ó, esses 2 pontos. Olha a posição da régua. Aí, o que acontece? A minha base, ela também tem o ombro, né? Desde o final do pescoço até o final do ombro mesmo. E aí, eu não quero que ele fique muito fechado, eu quero abrir um pouquinho. Quanto que eu vou entrar? Eu vou entrar aqui mais ou menos uns 3 centímetros. Mas se vocês quiserem que essa região fique mais aberta, pode ser também, tá? Mas aqui eu entrei 3 centímetros e eu acho que tá bom. Desses 3 centímetros, eu vou finalizar aqui nessa altura do decote das costas mesmo, porque eu quero que as minhas costas fiquem mais alta. Eu vou deixar mais aberto na frente e as costas eu quero que fiquem mais alta. Mas e se eu quiser descer aqui, eu posso? Pode, tá? Mas nesse modelo, eu quero que ele fique nesse ponto. Então, aqui eu entrei 3 centímetros, aqui eu desci 2 e eu saí de vestibilidade 1 centímetro. Essa pence eu vou inutilizar, por isso que eu fiz esse X. Ela existe na minha base, mas eu não vou costurar, eu não vou fechar no tecido. Então, eu vou usar como folga de vestibilidade, certo? Feito isso, eu venho para a parte da frente. Como esse modelo ele é assimétrico, ou seja, um lado é diferente do outro, então, o que eu tive que fazer? Tudo que for assimétrico, gente, então o que é assimétrico? Que esse lado é diferente desse. Então, tudo que for assimétrico, eu preciso fazer a parte inteira. Como é só a parte da frente que é assimétrica, né, porque a gente vai fazer essa curvatura, então só a frente que eu fiz ela inteira. Se as costas fossem também, eu teria que fazer a costa inteira também. A parte da frente, então, ela é... Por que eu fiz ela inteira? Porque a nossa peça na frente, ela é assimétrica, ou seja, esse lado vai ser diferente desse, tá? As costas a gente fez só a metade das costas, porque como a gente vai cortar na dobra do tecido, ela já vai sair inteira. Então, tudo que for assimétrico, vocês precisam fazer a parte inteira para poder fazer o desenho, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente faz depois da base pronta
é da folga de vestibilidade. Lembrando que a caneta preta é a nossa base, tá? A caneta azul vai ser a nossa folga de vestibilidade, vai ser a criação do modelo. Então, se eu sair 1 centímetro lá na frente, nas costas, perdão, aqui eu vou sair a mesma folga, tá? Vou sair 1 centímetro em toda a minha lateral. E vou deixar a peça mesmo nesse comprimento da altura do quadril, tá? Lembrando que o comprimento vocês escolhem. Aqui eu vou deixar nesse comprimento mesmo. Ó, ficou um biquinho aqui, não ficou? Então, eu venho e tiro esse bico fora. Não vou precisar fazer a mesma coisa aqui, porque depois vocês vão observar que a gente vai recortar esse pedaço, tá? Então, eu vou sair só 1 centímetro nessa lateral aqui. Depois disso, o que a gente fez? A gente desceu 2 centímetros na altura da cava, por quê? Porque na minha base, como ela é muito rente à axila, sempre que eu coloco manga, eu desço 2 centímetros. Se eu não for colocar manga, eu posso descer 2 ou mais, tá? Então, aqui eu vou descer a mesma coisa, 2 centímetros. E olha a posição da régua na hora que nós formos retraçar a cava. Olha só, tá vendo que eu não tô comendo o meu entrecavas aqui, ó. Eu tô posicionando desse jeito. Lá nas costas, nós entramos 3 centímetros. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou entrar os 3 centímetros, tá? Só vou deixar esses 3 centímetros aqui por enquanto. 3. Agora, como o nosso transpassado, ele vem daqui pra cá, eu vou entrar dessa lateral pra cá, mais ou menos, deixa eu ver, 7 centímetros, ó. Entrei 7 centímetros, vou fazer uma linha reta, vou subir 5. Por que eu fiz isso? Essa parte aqui, ó, eu vou dispensar. Entrei 7, subi 5. E aí, eu vou, com a minha régua, eu vou unir esses 2 pontos. Então, eu venho daqui pra cá e vou unir até esses 5 centímetros aqui, ó. Certo? E agora, eu venho desse ponto pra baixo, só estendo o comprimento. Então, tudo isso daqui, gente, ó, a gente precisou da parte inteira do nosso molde. Por quê? Porque eu precisava de todo... Aqui é o nosso meio frente, tá? Então, a gente precisou fazer esse desenho e eu precisava dessa outra metade para conseguir fazer o desenho. Agora, nós vamos trabalhar com a nossa pence de ajuste, tá? Então, tudo isso daqui, ó, não existe mais. E aqui, daqui pra cá, a gente vai sair a faixa, né? Aí a faixa é só uma tira reta de tecido e aí pode ser a largura que vocês quiserem. Mas as nossas pences de ajuste, tá vendo que a gente desceu muito aqui, né? Então, ela ficou bem... Não tá muito decotada, mas ela tá bem aberta. E isso faz com que sobre aquele monte de tecido. Como que a gente vai corrigir isso? Então, observa o seguinte. Mais ou menos aqui da metade, eu vou estender até onde bater minha régua aqui, ó, na lateral. E vou entrar 2 centímetros. Vocês podem entrar, independente da numeração de vocês, podem entrar 2 centímetros, tá? Isso daqui eu vou cortar e colar. Então, aqui eu entrei 2 centímetros, vim até minha lateral aqui embaixo. Mas se quiser vir até esse ponto, pode ser também, tá? É que a minha régua batia só até aqui. Agora, essas pences aqui, eu vou inutilizar também, tá? Então, vai ser como folga. Mas olha só, para corrigir aqui nessa parte desse decote, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão entrar, ó, das laterais aqui, tá? 0,75 para cada lado, ó. 0,75, então, desse ponto da lateral da pence, não do meio. E 0,75 aqui, ó. E aí, eu vou unir desse ponto pra cá e desse ponto pra cá. Certo? O que a gente vai fazer? Eu vou colar esse pedaço, ó. Então, aqui eu entrei 0,75 e aqui eu entrei 0,75. Então, isso é uma forma desse decote ele ficar lisinho, ele não ficar sobrando. Então, sempre vocês vão fazer essa de 2 e essa de 0,75. Aqui é 0,75, tá? 0,75 para cada lado. Agora, eu vou colar essa parte em vermelho sobre essa daqui, ó. Então, esse 0,75 que a gente saiu, nós vamos fazer isso daqui, ó. A gente vai colar. Não tem problema que ele tenha ficado... que aqui ele ficou fora, tá? Depois eu retraço esse pedaço. Então, aqui a gente cola.
E essa pence aqui a gente vai recortar e colar. Então, eu vou recortar desse ponto, deixando só um pontinho de ligação entre elas. E aí, a gente vai colar. Tanto faz, tá? Se vocês vão cortar de baixo ou a linha de cima. Eu venho deixando só um pontinho de ligação. Agora, eu venho e fecho essa pence de ajuste aqui. Cola. Aqui também vai ficar desnivelado, não tem problema. A gente vai retraçar isso depois, tá? Agora eu vou retraçar. Então, eu já corrigi aquele defeito, que seria aquela sobra de tecido. E aí, eu venho aqui, ó. E vou retraçar, ou seja, isso aqui, ó, não existe mais, tá? Então, nós já corrigimos. Essa pence, como ela vem até o bico do peito, isso daqui a gente vai fechar no tecido, tá? Mas, como ela tá até aqui o bico do peito, o que eu gosto? Eu gosto de entrar mais ou menos uns 5 centímetros e retraçar a pence. Por quê? Porque fica feio, né, a pence fechada até o bico do peito. Então, aqui eu venho e dou uma retraçada nela. Então, essa parte não tem, eu entrei 5 centímetros aqui. Então, eu vou fechar esse pedacinho, esse pedaço de pence aqui, certo? Agora, gente, então, essa parte da frente é só isso. Isso daqui, ó, vou até recortar para vocês conseguirem visualizar melhor o nosso molde. Então, aqui é o ombro. Ó, então, ficou desse jeito, ó. Aqui vai sair a faixa, né? Então, vai ficar esse molde pra cá, e como vocês vão cortar espelhado, a outra parte pra cá. Então, a única pence que vai ter que vocês vão fechar no tecido é essa pence do busto. Essa daqui a gente fechou pra corrigir, e essa vai usar como folga de vestibilidade, tudo bem? Ó, deixa eu colocar assim pra vocês entenderem melhor. Aqui, vocês vão recortar também, ó. E aqui a cava, também essa linha de baixo. Aqui ele escapou, mas eu vou até colar de volta. Então, essa é a nossa parte da frente. A parte das costas, nós não precisamos fazer pence de ajuste, porque eu desci a cava, mas eu vou colocar a manga. Sempre que eu falo pra vocês que todas as vezes que nós descemos a cava ou o decote, a gente precisa fazer essas pences de ajuste para corrigir aquela sobra de tecido, que fica tanto na cava quando não tem manga, ou no decote, que fica aquele papo, né? Eu vou deixar aqui um link abaixo, também para vocês entenderem melhor sobre pence de ajuste. É um vídeo rapidinho que eu gravei, explicando um pouco melhor, tá? Aqui, eu não desci minha altura do decote, então eu vim no ponto original da minha base, por isso que eu não fiz uma pence de ajuste. Se eu tivesse descido meu decote, eu com certeza faria uma pence de ajuste no decote. Por que eu não fiz uma pence de ajuste aqui nessa cava? Porque eu vou colocar manga, então por isso que eu não fiz, tá bom? Agora, gente, outra dica que eu quero dar pra vocês é em relação à manga. Sempre que vocês fizerem uma modelagem, é difícil vocês ficarem reaproveitando manga. Por quê? Vamos pensar. Quando nós traçamos a manga, vocês precisam aprender, então, no curso de base de modelagem, eu tenho a aula de base de manga, mas para vocês aprenderem como faz a construção da modelagem da manga. Por quê? Vamos pensar juntas. Quando a gente faz a manga, eu preciso saber quanto eu tenho de curvatura da cava costa, mais a curvatura, o quê? Da cava frente, certo? Mas essa curvatura ficou desse tamanho devido a essa folga de vestibilidade que eu dei de 1 centímetro. Agora, e se você me fala assim? Aí vocês constroem a manga de vocês, tá? E se você, ao invés de sair 1 centímetro só, você fala, ah, não, 1 centímetro é pouco, eu quero deixar minha blusa mais folgada. Tudo bem, a folga de vestibilidade, cada um deixa o tanto que quer. Então, eu quero deixar 2 centímetros, tá? Sair 2 centímetros. Aí, você concorda comigo que daqui pra cá, ó, do meu ombro até esse ponto, eu tenho uma medida. Agora, daqui até esse ponto, eu tenho uma outra medida? Isso nas costas. Se eu aumentei 2 centímetros aqui, por exemplo, na parte da frente, eu também preciso da mesma folga de vestibilidade. Também vou sair 2 centímetros, né? E aí, você concorda comigo que essa curvatura da cava muda? Muda, né? Por quê? Porque aqui vai aumentar também. Então, para os modelos que vocês forem criar, sempre é bom fazer uma manga nova, tá? Exceto quando a folga de vestibilidade for igual,
Mas é bom sempre verificar, tá? Eu até trouxe uma manga aqui para mostrar para vocês. Então, isso daqui, ó, no tecido plano, o que que acontece? Essa curvatura, tá vendo? A gente acaba deixando ela com um pouco de embebido. Se vocês não souberem o que é embebido, deixa aqui nos comentários que eu explico, tá? Ela acaba sendo um pouquinho maior que a soma das cavas. Por quê? Porque na hora que a gente vai costurar, ela tem um caimento melhor. Na malha, não. Na malha, o que eu tenho de cava frente e cava costa, essa curvinha dá exatamente igual. Na malha. No tecido plano, não. A gente deixa um pouquinho de embebido para ter um caimento mais bonito, tá? Só que quando eu vou construir essa manga aqui, quando eu vou fazer essa modelagem, que é só uma manga básica, eu preciso saber quanto eu tenho de curvatura cava frente e costa, para poder fazer esse traçado aqui, né? Então, se eu dou mais folga de vestibilidade, eu tenho uma manga maior. Se eu tenho menos folga, eu tenho essa parte, essa curvatura menor, né? Então, o embebido, se vocês deixarem ele muito grande, o que acontece? Vai franzir a manga. E não é para franzir, o embebido não é para franzir. O embebido é para ter um caimento melhor só na hora que vocês vão vestir a peça, tá? Então, por isso que todas as vezes, é uma recomendação, não tenham preguiça de fazer, tá? Todas as vezes que vocês forem traçar uma modelagem e forem colocar manga, retraça a manga também, porque vai ficar mais bonita. Qualquer dúvida que vocês tenham, gente, em relação à costura, embebido, modelagem, deixa aqui nos comentários que eu gravo para vocês.